Vamos agora falar sobre política? Então vem comigo para os bastidores da política. Gente, Luiz Armando já está aqui com a gente. Boa tarde, Luiz Boa Armando, tudo tarde, bom? tudo bem, Vamos Jair? falar sobre polêmica. Hoje a política está pegando fogo. Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que autoriza o governo de Tocantins a contratar um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais com o Banco do Brasil, mas não foi fácil, não. Teve bate-boca por lá. Como é que foi, Luiz? Teve um bate-boca, Jair. Na verdade, esse empréstimo o governo está fazendo para repactuar 5 outras operações que já existem do Banco do Brasil. Então, ele conseguiu agora uma taxa de juros bem mais em conta e vai ficar um ano aí com prazo de carência, onde ele vai deixar de pagar amortizações. Então, com esse dinheiro, na verdade, o governo está reduzindo a taxa de juros e fazendo dinheiro. Ele acha que consegue, em um ano, ficar aí sem gastar 380 milhões, ou significa dinheiro em caixa que ele deixaria de pagar prestações no próximo ano. Então houve uma discussão, um debate muito quente ontem entre os deputados ainda remanescentes do governador Wanderley Barbosa, como a Cláudia Leles, o Eduardo Fortes, né, e o próprio Léo Barbosa, que foram contra, tentaram fazer manobras para adiar essa aprovação desse empréstimo ontem. E o governo corria atrás de prazo, né, o prazo limite era amanhã, para ele tentar essa repactuação. O prazo abre e fecha praticamente no mesmo dia. Então, se deixasse isso para a semana que vem, certamente o governo perderia essa oportunidade de fazer essa repactuação. Aí deu certo, né? Conseguiram aprovar aí, o governo teve votos para aprovar e agora deu tudo certo, né? Ah, muito bem. Mas aí apenas esses três mesmo foram assim mais É, duros contra? não, porque eles que foram mais incisivos, né? Mas tinha Aham. um grupo que ainda é manobrado pelo Léo Barbosa e pelo Wanderley Barbosa, né? Que não compareceram, inclusive, na votação, né? Uhum. Agora, mas prevaleceu o que ficou na Assembleia, ficou uma base capaz de aprovar um projeto. Então, significa que o governo já tem quórum suficiente no Legislativo para aprovar as matérias que ele deseja implementar no Estado. Menos, evidentemente, mudança na Constituição, que realmente exige um quórum qualificado de 2/3. Agora falando sobre esse empréstimo, né, a gente comentou com ele aqui, inclusive nós demos em primeira mão, você no seu blog e depois aqui no Povo na TV. Como é que você avalia? A gente falou sobre capacidade de endividamento e tudo mais. Sim, eu conversei hoje com o secretário da Fazenda, Jair Mariano. Ele me disse que para apreciação desse projeto ainda está valendo a CAPAG do ano passado, porque a CAPAG que eles têm hoje de agosto é uma prévia da CAPAG anual. Então a CAPAG que está na Secretaria de Tesouro Nacional é a CAPAG do ano passado, a que está valendo, que era quando o governo ainda estava na letra B+, ou seja, estava enquadrado e com possibilidade de contrair empréstimo bancário com o aval da União, que é o caso que eles estão querendo agora com essa repactuação de 1.700 bi. Muito bem. Agora, Jair, o grande assunto do dia hoje é É. a questão dos petistas, né, que não gostaram daquele encontro ontem, que a gente anunciou em primeira mão aqui na TV, Sim. da senadora Cátia Abreu, o senador Irajá Abreu, e o deputado Tiago Dimas, né, e o governador Laurez Moreira com a ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, né? Os petistas aí deram entrevistas aí para o portal do Cleber Toledo, dizendo aí que estão insatisfeitos porque quebrou-se um compromisso, ou seja, já havia um compromisso de Laurez só ter acesso ao Palácio do Planalto, lá no governo federal, com a participação de integrantes da regional do PT, e ninguém foi, né? Então, eles estão criticando a Cátia Abreu e o Paulo Mourão, coitado. O Paulo Mourão nem aparece na foto. Eu conversei com o Paulo Mourão hoje pela manhã e me disse, não, Luiz, eu sou o último a saber, porque eu nem estou... Como é que eu ia fazer, participar, fazer um projeto desse, fazer uma agenda dessa e eu, para não sair na fotografia. Então, então assim, o PT está com um problema. Na verdade, eu intuo que essa questão do Laurez em Brasília, esses 2 dias, foi mais, junto com o pessoal do PSD, a senadora Cátia Abreu, a ex-senadora Cátia Abreu, o senador Irajá, e o Tiago Dimas do Podemos, foi mais para ajudar o Laurez nessa questão desse processo aí que tramita no STF. Ô Jairo, o Nunes Marques, que é o ministro que está com o HC? agravo em Ah, cima do HC de sim. Wanderley Barbosa, o Nunes Marques foi indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que quem indicou o Nunes Marques ao Bolsonaro foi o ex-ministro e senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP. Então, o Ciro Nogueira tem interesse imediato e direto
que o Laurez permaneça no governo, porque uma das vagas da chapa de Laurez Moreira, que o Laurez já confirmou aí de público, é justamente do deputado federal Vicentinho Alves, que é presidente regional do PP. Inclusive, um dos atritos da presidência nacional do PP nessa questão da federação, e inclusive especificamente com a senadora Dorinha, foi justamente o alijamento da senadora Dorinha à participação de Vicentinho Júnior, do PP, na chapa majoritária. E agora o Nunes Marques no STF abre essa especulação política de que, como ele foi indicado ao Bolsonaro pelo Ciro Nogueira, eles são inclusive do mesmo estado, do Piauí, né? O Nunes Marques é piauiense, assim como o Ciro Nogueira. E aí o Ciro Nogueira teria certa ascendência em Nunes Marques. Então, eu intuo que essa passagem de Laurez Moreira por Brasília, junto com a senadora Cátia Abreu, o senador Irajá Abreu, do PSD, e ali com a Gleisi Hoffmann, mais em função desse processo que tramita no STF. E é bom lembrar que o Ciro Nogueira, antes de ser Bolsonaro, ele era lulista de carteirinha, tem relação próxima com o Lula é amigo do Ciro Nogueira. Então, essa questão dessa semana, ou seja, está finalizada a semana com o PT do Tocantins completamente de fora do que está sucedendo, ou seja, termina aparentando que deve ficar em 2026 da mesma forma que ficou em 2022, ou seja, fora do jogo. Muito bem, muito bem. Isso gera um desconforto, né? Um desconforto gigante. Você acha que isso enfraquece um pouco mais? Porque a gente falou sempre aqui de um suposto palanque, né, do PT, e de repente uma aliança do Laurez Moreira com o PT. Você acha que isso enfraquece um pouquinho parte dessas alianças? Olha, eu acho que o Lula, ele pensa, na reeleição, ele pensa em caráter nacional. Ele não quer saber quem é um aliado, ele quer o aliado, né? Então, tanto que daquela última vez que o Lula foi lá no Bico do Papagaio, ele chamou o Eduardo Gomes de amigo, meu companheiro lá do Palanque, né? Então, Eduardo Gomes é do PL de Jair Bolsonaro, né? Então, assim, o Lula interessa, ele é muito pragmático, ele interessa os apoios, ele não quer saber se é PT ou não. Aliás, no Tocantins o PT é um dos PTs mais fracos do país, né? Não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, só tem 2 ou 3 prefeitos, né? Nos últimos anos vem caindo aí, porque o Zé Roberto levou esse partido lá para o Palácio Araguaia, né? Para a oposição, para a situação, né? Então, assim, o PT no estado ele precisa de uma recondução, né? Não é nem bem uma revolução, né? Precisa de uma reavaliação, um revisionismo, que eles falam na linguagem deles, né? O PT do Estado precisa de um revisionismo para saber o que eles querem mesmo, né? Porque essa questão, por exemplo, aí, o PT já foi lá no Palácio Araguaia conversar com o Laurez para participar do governo Laurez, né? Então, o Laurez é do PSD, né? Então, assim, então há muita dificuldade para o PT se encaixar nesse modelo político, como digo. Eu acho que ele precisa fazer no Tocantins, fazer um revisionismo, fazer uma revisão do que ele está fazendo, né? Para tentar levar adiante esses princípios dele. Na verdade, o Lula também faz isso, né? O Lula é pragmático, né? Ele é a corrente dele, que é construindo um novo Brasil, ela não tem problema com uma aliança. Eles têm o programa deles, certo? Eles são programáticos, têm o programa deles, mas na questão de eleição eles são pragmáticos, eles não são programáticos. Aí quando eles assumem, é aquela questão da tendência, eles seguem na verdade o Gramsci, né? O Antônio Gramsci, né? Aquele filósofo italiano que o PT se inspirou muito para criar o PT no Tocantins, né? Que fazia aquela revolução interna, comer o sistema, ou seja, pela democracia, eles vão impondo a sua filosofia, mas primeiro tem que ganhar dentro da democracia. Luiz, eu vou dar uma pausa aqui nos nossos bastidores, porque a Wizane está me chamando aqui, agora ao vivo, para a gente falar sobre uma situação que aconteceu aqui no Tocantins. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Eduardo Siqueira Campos. Eu tenho uma perguntinha para fazer para você sobre popularidade e os últimos acontecimentos. Mas agora a gente vai ao vivo com a Wizane Lima, porque a Anvisa apreendeu lotes falsificados de medicamentos contra todo o Brasil, porque tudo partiu aqui no Tocantins, né? Então a gente traz novas informações a qualquer momento. 12h48, a gente tem o prazer de receber aqui agora, nos estúdios do Povo na TV, o ex-senador Ataídes Oliveira, é empresário, grande figura, também agora palestrante, né? Já era há muito tempo, né? Não é, Ataídes? Mas agora também tem feito um ciclo de palestras em todo o Tocantins, juntamente com meu grande
conhecido e amigo, o Alex, né? Alex Monteiro, né? Uma maravilha, prazer recebê-lo aqui nos bastidores da política. O prazer, Jair, é todo meu. Nós nos conhecemos lá na nossa querida Gurupi e hoje você está aqui representando todo o nosso estado através do SBT. E eu que não sei puxar saco de ninguém, mas eu gosto sempre de falar aquilo que eu tenho convicção ao lado desta figura que é ímpar para o nosso estado do Tocantins, no quesito jornalismo independente. Às vezes eu chego até a brigar com ele, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Luiz Armando. Eu falo sempre, Luiz Armando, que você é uma grande referência nossa. Isto sem demagogia. Então, parabéns por estar ao lado desse moço, viu? E a gente aprende muito, né? Aprende muito. Aprende, sabe muito. Com certeza. Senador, vamos ao que interessa. Vamos. O senhor é candidato ao governo em 2026. Como é que está esse projeto do senhor? Eu pecar por omissão não é peculiar a mim, né? Meu pai dizia que depois da meia-noite lá na roça não escurecia mais, mas na política tocantinense escurece. Não é? O senhor acha que está pior? Tá muito pior. Eu acreditei muito, pedi voto para o governador Vanderlei, ele pedindo voto para a candidata dele, eu pedindo voto para ele, imaginando eu que por ser um filho da terra, que ele ia ser o nosso próximo líder do nosso estado. Mas, lamentavelmente, é o que nós estamos vendo, né? O Tocantins virou chacota. E diante desse quadro, eu coloquei o meu nome como pré-candidato ao governo do Tocantins em 26 pelo Partido Novo. Ou seja, o que aquele ativista norte-americano Martin Luther King dizia, que o que perturbava ele não era os malfeitores, né, os ladrões, mas sim o silêncio dos bons. E eu me considero uma pessoa do bem. E, portanto, eu coloquei o meu nome à disposição do nosso povo. O Novo pode ter o Zema como candidato à presidência da República, né? Ele está firme, Luiz Armando, ele está firme na Vocês na têm alguma candidatura. agenda combinada? Como é que está isso? Vamos montar essa agenda. Eu acabei de chegar no Partido Novo. Quando o Amoedo criou o partido, ele me convidou em 2015, mas eu tinha tido o convite do presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu tenho uma admiração muito grande, e não fui, né? O Amoedo acabou saindo da política e do partido, mas eu tenho uma identidade muito grande com esse Partido Novo. Vou falar com o Zema e vou encontrar com ele. O senhor, quando o senhor desempenhou seu papel no Senado, o senhor surpreendeu muita gente, que você foi um senador muito atuante, ganhou um destaque em nível nacional na sua atuação, que foi uma atuação elogiada, né? Uma atuação muito boa, e especialmente na questão da fiscalização de aplicação de recursos públicos, né? No estado do Tocantins, nesse projeto do senhor, o que o senhor vê que pega nessa questão de recursos públicos? Luiz Armando e os nossos ouvintes, o problema do Tocantins, ele é muito grave e muito complexo. Porque eu, como advogado que sou e professor de direito há 40 anos, você falar, criticar as entidades é um pouco difícil para mim. Mas o problema da corrupção que tomou conta desse Estado, desses bilhões que vão para o ralo, a culpa é dos nossos órgãos fiscalizador, não é? Por exemplo, Tribunal de Contas do Estado. Isso é uma brincadeira, né? Que a função constitucional é verificar as contas do governo federal e aqui também dos municípios. E se encontrar coisas erradas, que negue a aprovação dessas contas. E é coisa que a gente não vê, ou seja, nós estamos desde 2006 sem nenhum governador terminar mandato, com 3 ex-governadores presos, e até hoje o Tribunal de Contas nunca rejeitou uma conta sequer. Isso é gravíssimo.
O Ministério Público Estadual, que tem também o seu dever constitucional de fiscalizar o Executivo, nós sabemos, né, Luiz Armando, que nada se faz. Esse Ministério Público Estadual. E aí você pega e observa, já falando também da nossa Assembleia Legislativa, o governador afastado tinha 98% de deputados que apoiava ele, 98%. Só um que dizia que não era da base do governo. Não fiscalizava. Não fiscalizava. Que também tem um dever constitucional de fiscalizar o poder executivo e criar leis boas para o nosso povo. Pois bem, diante desses órgãos que não fiscaliza, quem está aqui embaixo mete o pau e vai roubar à vontade, sabendo que não há fiscalizações. E aí eu vou um pouco mais. Quando você sai, então, dos órgãos de fiscalização, e aí você vai para o poder judiciário do nosso estado, do Tocantins, nós encontramos, então, um tribunal de justiça com o maior número de desembargador afastado por supostas vendas de sentenças. Ou seja, se aqui na base da pirâmide tem políticos corruptos, empresários corruptores, sabendo eles que não tem órgão de fiscalização, sabendo eles que não tem uma justiça maior que venha puni-los, o resultado é esse que nós estamos vivendo. Senador, uma catástrofe. O senhor vem de uma família pobre, de origem humilde, né? Cresceu com seu próprio esforço, né? O senhor acha que então que consegue concatenar, traduzir esse sentimento de quem não tem nada e que os políticos roubam até o que ele não tem, ou seja, que o senhor conheceu mesmo lá de baixo, como é ruim as pessoas não terem aquela preocupação do governo com eles, os pobres? Nós contratamos agora recentemente um bom escritório de Brasília, de marketing, para nos ajudar, nos orientar, como também aqui. O que nós pretendemos fazer, Jairo e Luiz Armando, é usar as redes sociais e levar as nossas mensagens para o nosso povo. Criticar menos e fazer uma campanha bem propositiva, né? Mostrando que se a gente baixar essa corrupção que hoje é algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões por ano, nós damos conta de fazer o hospital lá no Bico, um novo hospital no Sudeste, concluir o hospital de Gurupi, fazer o hospital de Araguaína. Temos um déficit hoje habitacional de 35 mil residências, né? Concluir, fazer essas residências, fazer essas casazinhas, né? Segurança, o problema da segurança no Tocantins está um verdadeiro caos. A gente vai para o Bico, por exemplo, ou no Sudeste, tem um cabo da Polícia Militar com um carrinho, muitas vezes sem ar-condicionado, para dar cobertura, segurança a 8 municípios. Isso não funciona. E aí, se a gente for falar na parte humana, que se me permitir depois, eu posso descrever, por exemplo, hoje nós deveríamos ter um efetivo da Polícia Militar de 9 mil policiais, nós temos 3 mil policiais. Ué, mas espera aí, por que não tem os 9 mil? É porque a polícia é cargo técnico e não pode ter, então, indicações, né? Não pode ter favores políticos. E aí, então, não faz concurso para poder, então, fazer os favores políticos, contratar os cabos eleitorais para a reeleição. Ou seja, Luiz Armando, falar de números, inclusive aqui, Jairo, perto do Luiz Armando, tem que tomar cuidado, que ele é bom de números, como eu gosto, né? Então, nós vamos levar essas informações aos nossos eleitores e mostrar também como resolver essa corrupção. Tem que botar esses órgãos de fiscalização
para fiscalizar. E é isto que eu vou fazer. Eu já mandei um recado já para o TCE, para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público Estadual. Vão ter que me fiscalizar. Eu sei, como advogado, que os poderes são autônomos e independentes. Mas como governador desse estado, com a caneta na mão, eu vou chamar o Poder Judiciário para conversar comigo. Falar, olha, venda de sentença aqui, vocês vão ter que repensar. Porque se depender de mim, vocês estão no pau. Então o caminho é esse, nós não temos outro caminho. Agora, para isso precisa vontade, precisa coragem, precisa competência para fazer. Muito obrigado. Eu preciso interromper aqui a nossa entrevista, porque eu tenho que chamar Manaus agora para a gente falar da COP30. Então eu quero agradecer demais a presença do Ataídes aqui e também do Luiz Armando nos bastidores da política, e espero ter outras oportunidades para a gente bater um papo